há 50 anos atrás, não existia nenhuma entidade representando a comunidade de telecomunicações. Sentiu-se necessidade de ter uma associação que representasse as empresas operadoras, representasse as empresas industriais e as prestadoras de serviços junto ao poder público e junto à sociedade. A Telebrasil nasceu exatamente dessa necessidade. E duas pessoas têm um destaque a quando dessa fase, que é justamente o ministro Quandes de Oliveira e o presidente da Telebrás, o Alencastro e Silva. A Assembleia foi realizada no dia 25 de janeiro de 74, às 10 horas da manhã, na sede da antiga Telebrasil. Também, no mesmo ano de 74, aconteceu o primeiro painel Telebrasil. Foi no Rio de Janeiro e o tema foi controle orçamentário. A Telebrasil, ela é uma entidade, né, cinquentenária, e que sempre se destacou por discutir temas relevantes e propor soluções para esses temas relevantes no Brasil. Houve um momento muito virtuoso, que foi o da década de 70 até o fim da década de 70, que aliás, década em que a Telebrasil foi formada, em que se alcançou um grande desenvolvimento nas telecomunicações. O diretor técnico na época era o Dr. Luiz Carlos Baiana, posteriormente foi presidente da Telebrasil. Ele criou um departamento de pesquisa e desenvolvimento cujo objetivo inicial era contratar grupos de pesquisadores nas principais universidades do Brasil para desenvolver um trabalho de pesquisa na área e também criar uma massa crítica, né, de pessoas na área. A Telebrás investiu ao longo de sua existência, 74 até 88, 58 bilhões de dólares. Então essas empresas operavam apenas 2 milhões de telefones, era muito pouco, não atendia à necessidade brasileira. Quem se lembra dos anos 80 e até os anos 90, percebe que naquela época você não tinha telefone, tinha que pagar o plano de expansão, gastar lá equivalente a $1.000 mais ou menos e aguardar alguns anos até chegar alguém dizendo, vamos instalar telefone na sua casa. E aí foi feito um planejamento, isso final dos anos 90, nós queremos colocar telefone acessível a todo mundo. E se chegou à conclusão que necessitava aí de tantos bilhões de dólares, ou real, que na época o real e dólar eram equivalentes, e o governo não tinha esse dinheiro. Então eu diria que esse é o principal legado, capital humano, muita padronização, normatização e também uma boa base de infraestrutura existente na época da privatização. O então candidato a presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, lança um plano de governo visando tratar do setor estatal de telecomunicações. Então houve necessidade de uma nova lei, que é a Lei Geral de Telecomunicações, uma lei de 1997, que permitiu no mesmo ano criar um órgão regulador, que é a Anatel, e no ano seguinte, em 98, fazer o grande leilão de desestatização das empresas federais de telecomunicações. O processo de privatização da Telebrás começou pelas mãos do Ministério de Telecomunicações Sérgio Mota. O BNDES só entra no processo quando já está bastante avançado e quando as bases da privatização da Telebrás já tinham sido definidas pelo próprio Ministério. Quer dizer, é um salto na reforma do Estado brasileiro. Nessa desestatização que foi promovida, um ponto era necessário, que era a criação de uma fiscalização e de uma orientação, que foi a Agência Nacional de Telecomunicações. Ter um ambiente institucional consolidado e com segurança jurídica, ele é um dos grandes marcos do setor de telecomunicações, né? A Telebrasil passou por algumas mudanças, mas a mais significativa foi em 1998. E a Telebrasil teve que se adaptar a essa nova situação, mas ela não se desviou em nenhum momento dos princípios da sua fundação. O setor de telecomunicações passou por uma profunda mudança nas últimas décadas, de um serviço que era totalmente do Estado, um monopólio,
para uma privatização que trouxe novas empresas da iniciativa privada e implantaram novos serviços, expandiram a rede, levaram a telefonia para todo o Brasil. Nos últimos 50 anos, tivemos uma revolução em diversas áreas, mas talvez nenhuma tenha sido tão expressiva quanto nas telecomunicações. Implantação das ligações de longa distância, chegada da internet no Brasil, instalação do serviço móvel, 3G, 4G, 5G, inteligência artificial. O setor foi completamente remodelado em meio século. Foi esse movimento que permitiu que hoje a gente tenha 26% além da população, do volume de população de celulares circulando no país. Então, o brasileiro foi digitalizado. E a internet é o grande ator nesse mercado. E a telefonia móvel é super importante. Com ela, nós podemos levar tudo no celular. Uma das mudanças mais emblemáticas na história recente do setor de telecomunicações foi a transição da telefonia fixa para o móvel. A telefonia móvel democratizou o acesso à comunicação de maneira sem precedentes. Com milhões de pessoas antes desconectadas se inseriram na economia digital e na comunicação global. Serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de informação, de comunicação, a própria internet, toda essa infraestrutura, todo esse ecossistema digital, ele está assentado sobre a camada de infraestrutura que são as redes de telecomunicações. Todo o ecossistema digital depende do funcionamento adequado, dos investimentos e da sustentabilidade dessa infraestrutura tão fundamental para a nossa sociedade, para a nossa economia, nesse século XXI, cada vez mais digital. E não apenas como infraestrutura de comunicação, mas como plataformas essenciais para a economia digital. O poder de transformar os setores e a indústria além das vidas das pessoas já é uma realidade nas operadoras. Aproveitar em sua plenitude todas as possibilidades que a digitalização pode oferecer é que o se espera no presente e no futuro. O setor de telecomunicações é fundamental para o desafio da inclusão digital. Digo isso porque não é possível pensar em inclusão social nos dias de hoje sem termos o acesso à internet e à educação para utilizá-la. O Painel Telebrasil é um fórum de debate, um fórum de congregação do setor de telecomunicações, do executivo, do legislativo e a sociedade como um todo. Tem sido muito relevante no sentido de trazer ali os temas que estão mais em voga, que estão mais discutidos, mais debatidos, para que se desenvolva melhor as telecomunicações em geral. A história do Telebrasil é uma história de sucesso. São 5 décadas debatendo inovação e conectividade para todo o setor de telecomunicações. Queria deixar meu recado de parabéns à Telebrasil pelos 50 anos, meio século de sucesso, de parceria com o poder público e que sejam mais 50 anos de construção dessa parceria em prol de uma sociedade cada vez conectada, com cada vez mais acesso à informação. Quem sabe nos 100 anos do Telebrasil eu não esteja aqui para gravar um vídeo lembrando esse vídeo aqui dos 50 anos da Telebrasil. Sucesso a todos! Telebrasil, meus parabéns pelos seus 50 anos e que venham muito mais anos trabalhando pelo nosso país.